Olá, o professor José Batista de Melo Neto me convidou, me chamou para poder participar do trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, na turma de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, sobre discriminação no trabalho em razão de orientação sexual. Bom, meu nome é Alexandre Bahia, eu sou professor de Direito Constitucional na Universidade Federal de Ouro Preto, no IBMEC BH, em Belo Horizonte. E minha pesquisa tem sido sobre a questão de orientação sexual, de identidade de gênero, homofobia, transfobia, questões desse tipo já há algum tempo. Eu vou falar, então, responder as perguntas que foram feitas e espero que seja exatamente aquilo que vocês estão precisando aí. A primeira pergunta é se eu já me senti discriminado no trabalho em razão da minha orientação sexual. Já, na verdade, eu trabalhava em uma faculdade e eu descobri depois de algum tempo que essa faculdade, depois, na verdade, depois de vários anos de eu ter sido demitido dessa faculdade, que ao invés da justificativa formal que eles deram para a minha demissão, que seria uma questão de incompatibilidade de horário, uma coisa assim, que na verdade o coordenador, o diretor dessa faculdade, ele havia me demitido porque, segundo eu soube depois, alguns alunos teriam reclamado de terem um professor abertamente gay dando aula para eles. Na verdade, nessa época eu já era abertamente, tinha saído do armário totalmente, enfim, eu não já era casado com meu companheiro, que nós somos casados, na verdade, há 10 anos, e eu não fiz, nem, nunca fiz nenhuma questão ali de esconder isso. eh, não falava, obviamente, disso nas minhas aulas. Lá, inclusive, a minha matéria era processo civil, então não tinha muito a ver eu falar isso em sala, mas eu também deixava isso muito claro nas minhas redes sociais, não havia nenhuma, não escondia de forma alguma. E então fui saber, anos depois, que essa teria sido a verdadeira causa da minha demissão. Ah, fiquei, na verdade, bastante chateado por saber disso, por saber que esse tipo de coisa ainda podia acontecer. Enfim, tem um outro episódio também, de uma outra faculdade que eu dei aula, em que eu dava aula nessa faculdade quando me casei no cartório, enfim, casei no consulado de Portugal na época, antes do Brasil, antes da decisão do STF, em 2011, eu me casei em 2010, porque Portugal havia aprovado a lei do casamento igualitário naquele ano e meu companheiro tem dupla nacionalidade, ele tem nacionalidade portuguesa também. E aí nós nos casamos e isso foi notícia em vários jornais portugueses, porque foi o primeiro casamento feito fora de Portugal entre dois homens. Pouco tempo depois da lei de ser aprovada, então na verdade foi um dos primeiros casamentos mesmo em Portugal. E foi um casamento num país que não permitia formalmente, então vários jornais portugueses entraram em contato com a gente, enfim, isso gerou várias matérias. E por causa dessas matérias, a faculdade em que eu dei aula, em que eu dava aula naquela época, chegou a aventar, alguns da coordenação chegaram a aventar se isso não poderia, de alguma maneira, pegar mal para a faculdade, ser associada, enfim, a um professor que havia se casado com outro homem, alguma coisa do tipo. Enfim, chegou-se a, chegaram a colocar, alguém colocou nos computadores, na tela de abertura dos computadores da sala de computadores dessa faculdade, a notícia. Quando a pessoa abria o computador, logava o computador, todos os computadores abriam com a notícia, a tela de fundo daquela notícia do meu casamento, enfim. Isso gerou alguma forma de mal-estar, mas eu também só soube disso muito tempo depois. Não soube disso na época e eu, na verdade, permaneci nessa faculdade ainda por mais uns 4, 5 anos e acabei saindo de lá por outras razões, aparentemente sem ter nada a ver com isso. Então, sim, já sofri. De que forma você se sentiu discriminado pela carreira que escolheu? É, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se a minha profissão, de alguma maneira,
se eu já me senti discriminado dentro da minha carreira, eu acho, né? Eu acho que eu dou muita sorte da minha profissão como professor ser algo, e da minha matéria, inclusive, do meu doutorado, enfim, ser em direito constitucional, porque isso me possibilita, de alguma maneira, transitar sobre temas desse tipo, né? Ao ser professor de direito constitucional e de direitos humanos, como as duas matérias principais que eu dou aula, essas questões são questões que eu acabo tratando delas. Então, é ruim quando você passa por isso e vê que isso ainda é um critério que pode ser utilizado para uma pessoa ser admitida no trabalho, eventualmente ser demitida do trabalho. Mas enfim, a gente continua lutando e boa parte da minha pesquisa, boa parte das coisas que eu publico, que eu falo, elas têm relação com isso mesmo. Eu sei também que nesse universo sou muito privilegiado pelo fato de ser homem, cisgênero, de ser branco, para padrões brasileiros, enfim, de, de ter um doutorado, de dar aula, enfim. Obviamente não é a realidade da maioria dos LGBT no Brasil, e convivem com formas muito piores de discriminação. Não acho que não posso nem comparar o que eu passei profissionalmente com o que tantos outras e tantos outros passam no Brasil. Terceira pergunta: quais dificuldades que você enfrenta no seu ambiente de trabalho? Olha, eu hoje não enfrento mais nenhum tipo de dificuldade. É, como advogado, eu sou membro da Comissão da Diversidade Sexual da OAB já há bastante tempo, desde dois mandatos aí, atualmente ainda sou. Eu dou aula em dois lugares em que esse tipo de questão não é uma questão, tanto a Universidade Federal de Ouro Preto quanto o IBMEC são lugares em que essas questões não aparecem, essas questões não são colocadas de forma alguma. É claro que o fato de eu dar aula numa universidade pública e ter estabilidade no emprego é algo que, quanto a isso, certamente ajuda muito, porque, enfim, não te dá uma segurança, é fato que te dá uma segurança, mas o IBMEC, da mesma maneira, como uma instituição séria que é, e ele também me dá essa segurança de poder não me sentir ameaçado ou qualquer coisa do tipo por causa disso. Então hoje eu não, como eu disse, estou numa situação bastante privilegiada por não sofrer esse tipo de coisa. A última pergunta é se, na minha opinião, como podemos ou devemos enfrentar a discriminação e preconceito em razão de orientação sexual e identidade de gênero no ambiente de trabalho e na relação de emprego, né? Eu acho que é sempre complicado dizer isso para quem está numa situação muitas vezes dentro do armário, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que, pela qual a gente tem que lutar, é pela visibilidade. É claro que também numa situação de crise econômica também é difícil dizer isso, mas um lugar em que você trabalha e definitivamente não te respeita é um lugar que não merece que você esteja ali. Se é realmente um lugar que não vai permitir que você haja naturalmente, porque obviamente ninguém sai por aí falando que é LGBT, mas se isso, né, de alguma maneira atrapalha o seu trabalho, atrapalha o seu rendimento, atrapalha o seu relacionamento no ambiente de trabalho com seus colegas, atrapalha a promoção, etc., não é um lugar que mereça que você esteja ali. Na medida do possível, se for possível transformar esse ambiente de trabalho, acho que a primeira questão é a questão da naturalidade. Você deve falar sobre a sua orientação sexual e identidade de gênero, não levantando bandeira, eu acho, não é? Mas dizendo com naturalidade. Se você é um homem gay, as pessoas estiverem falando sobre seus namorados, namoradas, companheiros, companheiras, enfim, que você possa falar do seu companheiro sem menor constrangimento, como é mesmo, como a coisa mais normal do mundo, não é nem como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas como é a coisa mais normal do mundo. Isso para qualquer outra orientação sexual ou identidade de gênero, isso deve ser tratado de maneira, é, a, ainda que no primeiro momento signifique meio que forçar uma normalidade, mas que isso seja tratado dessa maneira, que seja tratado realmente como que é.
na medida do possível. Se isso também não for possível, tendo oportunidade, parta para outra, porque a gente passa tempo demais no nosso ambiente de trabalho para que ele seja um lugar em que você vai sofrer discriminação. Na medida em que isso for possível, procure um outro lugar, porque a gente não pode passar por isso. É claro, sendo uma empresa maior, sendo uma empresa que permita e tenha processos de, de recursos humanos, processos internos enfim, que seja uma empresa séria realmente, eu acho que vale a pena usar os meios previstos na legislação trabalhista, meios previstos nos próprios estatutos daquela empresa, para exigir que haja um tratamento igualitário, para que haja um tratamento sem discriminação. Viola a lei e viola a Constituição, viola uma série de convenções internacionais sobre direitos humanos, de que o Brasil é signatário, qualquer tratamento discriminatório no ambiente de trabalho. Havendo esse tratamento, isso deve ser denunciado, isso deve ser denunciado internamente na empresa, isso deve ser denunciado no Ministério do Trabalho, isso deve ser denunciado no Ministério Público do Trabalho, enfim, isso não pode ser deixado. Qualquer cultura discriminatória, qualquer cultura de violência que exista dentro de uma empresa, seja por questões de raça, seja por questões de gênero, seja por questões de orientação sexual e identidade de gênero, deve ser denunciado, deve ser levada para frente aí. Claro que é difícil dizer isso quando você depende daquele emprego para viver, mas na medida possível a gente deve, enfim, de alguma maneira lutar para que isso não seja, esse tipo de cultura não permaneça. Eu acho que é isso. É difícil falar sobre situações desse tipo quando a gente está passando por uma situação de crise, de revés, de retrocesso, em vários níveis, não é? Não só econômico, mas retrocesso civilizacional, jurídico, político, pelas quais nós estamos passando no Brasil. Mas talvez seja justamente nessa hora em que forças conservadoras e retrógradas tomam o poder é que nós temos que lutar para que os poucos ganhos que nós tivemos no Brasil, e olha que nós ainda estamos muito atrás da maioria dos países, inclusive da América Latina, que esses poucos avanços não retrocedam, que a gente não volte às situações que havia antes. Eu sempre, como professor, não pode ser diferente, eu sempre acho que a educação é a melhor maneira de a gente superar culturas de discriminação, culturas desse tipo. Então, talvez a minha grande contribuição aí para a gente poder pensar é a educação, a formação de pessoas que possam superar suas discriminações, possam superar preconceitos. Eu tenho a grata surpresa, muitas vezes, ou alegria de ver alunos meus, ex-alunos meus, que conversam comigo e dizem de quanto eles mudaram a opinião deles, repensaram determinados preconceitos a partir de debates que a gente promove dentro de sala. Então, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir superar uma cultura machista, patriarcal, enfim, retrógrada e cada vez mais presente no cenário político e mesmo de mercado. É isso. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima.